E o Senhor Jesus vai realizar algumas ações ainda junto à cidade de Jerusalém, mas vai passar também pelo momento da sua angústia no Getsêmani, depois da sua prisão, o julgamento e todas as dores da crucificação, como podemos meditar em alguns momentos aqui, junto à palavra de Deus nos braços da cruz. Hoje queremos falar sobre a entrada de Cristo, hosana ao Redentor, tempo de exaltação, proclamação da grandeza de Jesus de Nazaré, aquele que veio como enviado de Deus, Filho de Deus, o unigênito do Pai, vivendo entre nós e realizando obra redentora na cruz do Calvário. Ele é recebido e ele é exaltado na sua entrada em Jerusalém, entrada que chamamos de entrada triunfal. Há um texto da palavra de Deus que vamos ler, Lucas capítulo 19, verso 28 a 40, e você pode acompanhar usando a sua Bíblia, ou usando também a tela da nossa projeção. Eu vou começar a leitura, você vai acompanhando aí, no momento certo, eu vou te ajudar, mudando também o texto para facilitar a você a possibilidade de acompanhar. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 19, nós começamos no verso 28, vamos até o 40, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde a palavra de Deus vai nos dizer, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali ao entrares achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhe dissera Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho. Seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Desculpe, queridos. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Uma entrada triunfal de Cristo Jesus. Mas o que é uma entrada triunfal? Uma entrada triunfal é um evento, normalmente ocorrido junto aos reinos para receber os seus reis, para declarar a soberania do seu governo, do seu reinado, para manifestar diante do povo o seu poder, a sua soberania, o seu governo, a sua capacidade de exercer a administração, de decretar leis. O rei era recebido na cidade, numa entrada triunfal, quando o povo clamava quanto ao seu poder e soberania. A entrada triunfal era também uma entrada para receber guerreiros vitoriosos nas batalhas. Essas entradas, elas se davam, e os guerreiros vinham pelos portões da cidade, atravessaram os seus muros, ganhavam as suas ruas e vilas, trazendo os troféus das suas conquistas. Cabeças de guerreiros do exército inimigo, junto aos lombos dos seus cavalos, ou fincadas nas suas espadas,
e nas suas lanças. Davi viveu muito esse momento de entrada triunfal. Davi, ele foi aclamado muitas das vezes por entrar com o seu exército depois de vitórias colhidas nos campos de batalhas. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 18, versos 5 a 7, canções que eram rendidas às conquistas de Davi quando ele entrava às portas da cidade de Jerusalém nas suas conquistas. Quando os hinos e as canções proclamavam de que Saul venceu alguns mil, mas Davi venceu milhões. Entradas triunfais eram eventos que aconteciam e que tinham canções, e o proclamar da multidão dos feitos extraordinários que os guerreiros vitoriosos haviam realizado e haviam conquistado. Davi havia muitas canções sobre as suas conquistas. Davi tinha o seu nome afamado, tinha de fato o seu nome conhecido como grande guerreiro, como guerreiro de grande estratégia militar, pelas canções que se cantavam junto aos povos da vizinhança, das conquistas, das vitórias, das ações extraordinárias de Davi nos campos de batalha. Canções sobre Davi e Golias, canções sobre o socorro de Deus no tempo adverso das batalhas no campo, no vale. Canções que levavam aos seus heróis de guerra fama. Canções que os precedia na viagem, que iam muito mais longe do que eles, que chegavam em terras levando e exaltando o seu nome, as suas ações e os seus feitos, e tudo aquilo que de fato eles tinham realizado de extraordinário, ganhava reconhecimento. A entrada triunfal serve para prestar reconhecimento àqueles que têm feito coisas grandiosas. A entrada triunfal traz o clamor e o proclamar da grandeza daquele que vem, daquele que adentra a cidade, daquele que chega e que deve ser, de fato, recebido com formosura, com grandeza. Essas são as entradas triunfais. E nós estamos lendo e meditando sobre uma diferente de todas elas. Normalmente eram reis montados em seus grandes cavalos, guerreiros montados também nos seus cavalos e nos seus carros, traziam de fato a grandeza dos seus atos, mas aqui onde nós lemos, na entrada triunfal de Jesus, há aspectos diferentes. Há o aspecto da humildade. Esse rei não vem montado num cavalo branco, ele não vem com espadas e escudos, e ele não vem também com a cabeça dos seus inimigos espetados nas suas lanças. Ele vem conforme Zacarias já havia anunciado, vem na sua humildade, vem montado num jumento, filho de uma jumentinha, um animal que ninguém ainda havia montado, que serve ao propósito de Cristo de expressar a humildade do seu reino. Jesus, quando vem ao mundo, quando nasce em Belém de Judá, ele nasce também como rei, ele nasce com a grandeza e a glória de um rei, ele nasce com anjos e com hinos de glória a Deus nas alturas, mas ele nasce humildemente e é deitado numa manjedoura no presépio de Belém, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A humildade do reino é preservada. Na figura de Cristo, no entrar triunfal de Jesus em Jerusalém, há um propósito. Esse reino não é um reino como o reino terreno. Esse reino, ele não vem para subjugar homens, para castigá-los, para puni-los, para usurpá-los. É um reino que vem para servi-lo. É um reino que vem, e é um rei que vem para dar a vida em favor dos seus servos, dos seus súditos. É um rei humilde, montado em um jumento, assim como foi humilde o seu nascimento em Belém. É um reino que vem para declarar que a profecia se cumpre. Há um Deus soberano nos céus,
que rege a história, que governa a história, que conduz a história, cujos planos não podem ser frustrados. Ele fez promessas, muitas promessas, referente ao Messias, ao Redentor que viria, desde o seu nascimento, o seu ministério, sua morte, sua ressurreição, mas também falou da sua entrada triunfal em Jerusalém, para que pudesse a pessoa de Cristo ser identificada como aquele a quem Deus prometeu que viria, para salvar o perdido, para ser luz nas trevas, para pagar o alto preço do pecado da humanidade. E ele vem, e ele cumpre a Escritura, porque há fidelidade em Deus para cumpri-la. Cada detalhe, cada palavra. A terra pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Mesmo que haja infidelidade do coração humano, mesmo assim o Senhor permanece fiel, porque fidelidade é parte da sua característica, faz parte de quem Ele é a sua natureza. Deus é fiel. E por isso que nós vemos o Senhor Jesus, mais uma vez, cumprindo a vontade do Pai, o que dele foi dito, por meio do profeta, para que não se houvesse dúvida de que ele não é apenas um profeta, não é apenas o Jesus de Nazaré, e não é apenas mais um cidadão que veio, mais um judeu que viveu fazendo o bem e cuidando das pessoas e gerando compaixão e realizando feitos extraordinários em favor do seu povo. Ele é de fato o Emanuel. Ele se identifica com o Messias, com as profecias referentes ao Messias. Ele é Deus vivendo entre os homens, andando entre nós, se assentando à nossa mesa, partilhando das nossas alegrias e sofrimentos. É Deus presente, realizando o propósito de salvar, porque vai dar a sua vida. Uma entrada triunfal, onde o reconhecimento pelos seus feitos acontece. Há no texto a declaração de que aqueles que iam estendendo o seu manto e estendendo as palmas no chão, aqueles que iam colocando os ramos e os mantos para que Jesus pudesse passar, iam proclamando, verso 38, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus, glória nas maiores alturas. Essa multidão, no verso 37, nos declara que ela vem proclamando e louvando a Deus pelos seus jubilosos feitos, pelo agir da sua boa mão, pelos milagres que fez. Com certeza, alguns no meio de hosana, no meio de honra e de glórias dadas ao Pai Celestial, proclamavam de que esse é aquele que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, é aquele que acalmou a tempestade no mar bravio, é aquele que de fato curou enfermos e libertou endemoniados, é aquele que ressuscitou mortos na ressurreição de Lázaro, e que trouxe à vida o filho da viúva de Naim. Feitos extraordinários, milagres grandiosos que Deus fez, ao contar da mulher samaritana do seu viver, e de apontar o caminho da verdadeira adoração. Aquele que trouxe grandes discursos, sábios conselhos, todas essas ações grandiosas de Cristo no seu ministério de 3 anos, são proclamadas, são anunciadas no entrar triunfal de Cristo. É o reconhecimento do povo, de que Jesus era o enviado de Deus, era aquele que veio manifestar na terra a glória do Filho unigênito do Pai. Ações de Deus, algumas delas impossíveis a meros seres humanos, capazes apenas aquele que tem a natureza divina e a natureza humana, por ter nascido de uma virgem por obra do Espírito Santo. O entrar triunfal de Cristo proclama quem de fato Ele é. Não é só um homem sábio, um homem de bom comportamento, mas é anunciado glória e paz, do céu na terra, porque o Deus dos céus vem habitar a terra para promover essa paz entre os homens. Ele é o príncipe da paz. Por isso, meus queridos, essa entrada triunfal de Cristo é uma entrada diferente de qualquer outra.
e que vai culminar na celebração da Páscoa, porque aquele que adentra Jerusalém montado num jumento, numa expressão de humildade, vem para realizar o maior de todos os feitos que a história humana já pôde ver. A ação de Deus mais abençoadora em favor da humanidade em todo o tempo. Ele vem para transformar vivos em mortos. Ele vem para perdoar pecados. Ele vem para conceder perdão àqueles que usam de maldade, de perversão. Ele vai erguer a sua voz para clamar, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Ele vem para consumar uma obra redentora. Ele vem para cumprir um plano de salvação. Ele vem para executar o propósito do Pai, desde a antiguidade, desde antes do existir de todas as coisas. Ele vem para esmagar a cabeça da serpente, aquele que foi nascido de mulher, mas que vem para trazer o rumo de graça, de glória, de paz, de vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, vivendo todos os danos e o caos que o pecado, como intruso na história da humanidade, vem trazendo. Ele vem para dar um fim de alegria, de exaltação, naquele fim que seria trágico de qualquer ser humano. Quando caminhávamos para o inferno, quando caminhávamos para a eternidade sem Deus, Jesus entra em Jerusalém, dizendo: eu sou o seu Salvador. Eu vim para servir e vou dar a minha vida em resgate de muitos. Está estabelecendo o reino do Rei Celeste. Um reino que não tem fim. Um reino que não é como os reinos deste mundo, que troca os seus governos, que troca os seus nomes, aqueles que se assentam no trono, vêm e vão. E hoje uma nação é forte, amanhã outra. E hoje um reino prospera, como o Império Romano nos dias de Cristo. No outro ele já não existe mais. O reino de Deus é um reino eterno, é um reino perene, é um reino grandioso, porque ele traz consigo, junto ao seu rei, as suas características. O nosso Senhor, o Rei que adentra Jerusalém para estabelecer um reino eterno, é o Deus da paz. Enquanto os reinos e os reis pregavam o ódio e a matança e as conquistas, através das guerras, o nosso rei é aquele que proclama a paz. Enquanto o ser humano faz com que as ações sejam realizadas e os reinos subjugados com ódio, o nosso rei é aquele que proclama o amor. Enquanto os reinos da terra promovem o mal, o nosso rei é aquele que quer sempre realizar o que é bom. Enquanto os reinos desse mundo querem usurpar, querem ganhar, querem tomar, o nosso rei veio para doar, para dar o bom conselho, para dar a sua própria vida, para verter o seu próprio sangue. Enquanto os reinos da terra trabalham e caminham na injustiça, surge o rei que é justo. Enquanto os reinos da terra eram aqueles reinos que punem o adversário, o nosso Deus é aquele que traz em Cristo um reino capaz de perdoar com misericórdia, com graça, o pecador, aquele que lhe ofende. É capaz de ensinar a amar o inimigo e andar com aquele que vos persegue. Há nesse reino compaixão, há nesse reino bom conselho. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Jesus chega anunciando quem Ele é, tendo os seus feitos reconhecidos e anunciando as características do seu reino, do reino do Pai da eternidade. Nós queremos meditar com vocês e lembrar uma outra grande verdade aqui. Eis nesse texto o brado de bem-vindo, Hosana, bem-vindo, que vem em nome do Senhor. Algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você, para nós refletirmos um pouco. Será bem-vindo em nosso mundo um rei assim? Quando pensamos no mundo que vivemos, com corrupção, com maldade, com guerra, com egoísmo, com o desejo de sempre lucrarmos e nos darmos bem nos nossos negócios,
no convívio, no relacionamento com as pessoas. Há, de fato, a palavra e a possibilidade de ser bem-vindo num reino onde a injustiça impera, onde a violência é praticada, onde o desrespeito acontece. Um rei com essas características será de fato bem-vindo em nosso mundo, um rei assim. É claro que você proclama na igreja, às vezes na sua vida, bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Mas quando deixamos o templo, quando deixamos o nosso tempo de adoração na nossa casa, saímos para os nossos afazeres, saímos para a realização dos nossos exercícios profissionais, do nosso relacionamento com as pessoas, da nossa corrida por aí no trânsito, quando saímos para exercer os nossos papéis, para alcançar as nossas promoções profissionais, quando saímos em busca do reconhecimento de quem somos, em razão do que fazemos, parece que nos esquecemos de quem Ele é, e do reino que Ele estabeleceu, e de como Ele nos inseriu pela sua graça nesse reino como súditos, e agimos como bem entendemos, como bem queremos, e normalmente o que se pratica é a injustiça, e o que se fala é a mentira, e o que se vive é o viver que de alguma forma venha contribuir ou venha trazer algum benefício para mim ou para os meus, porque o que interessa de fato é que eu esteja bem, é que os meus estejam bem, é o que eu quero, é do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero. Será bem-vindo, de fato, em nossa vida um rei assim, em razão da nossa presunção, em razão da nossa soberba, em razão do nosso egoísmo, de querer muitas das vezes a nossa vontade, nunca abrir mão daquilo que a gente quer e da maneira que a gente quer, e às vezes até no momento, no tempo que a gente deseja. Não sabemos esperar, não podemos esperar. Embora proclamemos honra ao Senhor, glória nas alturas ao Deus dos céus, embora falemos do nosso amor a Ele, embora nos sintamos e proclamamos que somos filhos e súditos do Seu reino, pertencentes à Sua igreja, servos da Tua seara, muitas das vezes não tem sido bem-vindo a presença de Cristo na nossa vida em razão do nosso orgulho. Nós já achamos que sabemos mais, que podemos mais, que entendemos mais, que a nossa vontade é melhor que a vontade do nosso Deus. Basta uma coisa acontecer que nós acreditamos que é errada, que nos leve ao sofrimento, que cause algum dano, que crie algum risco, que nos lance numa situação de impotência, que contraria os nossos planos e projetos, e nós começamos a deixar de proclamar. Bem-vindo o Senhor, a sua palavra, o seu querer, o seu propósito, à minha vida. Será bem-vindo no nosso mundo um rei assim? Será bem-vindo à nossa vida um rei assim? É algo que nós temos que refletir, nós temos que pensar. As mesmas vozes e muitas das vozes que clamaram aqui nesse texto, em Lucas 19, Hosana ao que vem em nome do Senhor, aqueles que ergueram as suas vozes para proclamar glória ao Rei bendito que vem, paz no céu, glória nas maiores alturas, são as mesmas vozes, as mesmas vidas, que também em Mateus, no capítulo 27, no versículo 22, no versículo 23, vai proclamar com a sua boca diante de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Ou ainda, de forma mais dura, vai dizer no verso 25, caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. O momento é de julgamento de Cristo. O momento é onde Pilatos reconhece a inocência daquele que está sendo julgado. Ele declara, não vejo mal nesse justo. Que farei de Jesus chamado Cristo? E o brado não é hosana. E o brado não é glória nas maiores alturas. E o brado é crucifica-o, crucifica-o. O rei, reconhecido na entrada triunfal, é tido agora como um blasfemo, como um mentiroso.
como alguém que quer usurpar um lugar que não é seu por direito. É julgado com falsas testemunhas, é condenado como malfeitor. Ele é visto pior do que Barrabás, a quem a multidão pediu para soltar. O malfeitor conhecido, reconhecido por sua maldade, por sua perversão. O grito de Hosana é sufocado pelo brado da crucificação. E o povo proclama, diz o texto de Mateus, cada vez mais alto diante de Pilatos: crucificam, crucificam. Muitas das vezes, nós temos crucificado o Senhor também nos nossos atos, apesar de com os lábios proclamarmos ser bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor na nossa vida, na nossa história. Quando nas nossas ações negamos o propósito de Deus, nos esquecemos dos seus mandamentos e da sua vontade, negligenciamos o querer de Deus em detrimento do nosso querer, desejamos muito mais aquilo que é importante para nós do que aquilo que é importante para o Senhor. Queremos fazer do jeito que entendemos ser melhor e não seguimos as orientações daquele Deus que nos orientou no bom caminho a seguir. A palavra de Deus tem muitos ensinamentos para nós que nos desafiam nessa direção. O Senhor Jesus vai nos ensinar e vai nos pedir que amemos os nossos inimigos, que oremos por aqueles que nos perseguem. Ele vai dizer que o discípulo de Cristo é aquele que quer ser discípulo, e um bom servo, uma serva boa e fiel, deve negar a si mesmo, os seus interesses, as suas prioridades, a sua vontade, o seu querer, e tomar de fato a sua cruz, e seguir a vontade e os propósitos de Deus na sua vida, mesmo que isso exija de mim sacrifício, mesmo que isso peça de mim sair da zona de conforto, andar um pouco mais, fazer um pouco mais do que eu pensei que seria capaz de fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, colocando as demais coisas que são importantes, que são necessárias para mim, que são necessárias para você, em segundo plano. É participar do reino de Deus, não porque eu não tenho outra coisa para fazer, mas porque Ele é prioridade para mim. É somar com meus dons, os meus talentos, junto à minha caminhada de fé, junto à seara do meu bom mestre. Não porque agora eu estou num período de férias, ou num período de descanso, ou porque eu não tenho outras tarefas para realizar, mas porque eu entendo de que a prioridade é fazer aquilo que me cumpre fazer, correndo bem a carreira que o Senhor me propôs, realizando bem a obra que Ele confiou à minha mão para ser realizada. É preciso entender a grandeza da fé em Cristo Jesus. E é preciso entender o que significa dizer a Senhor Jesus: Tu és bem-vindo em nosso meio, na nossa vida, na nossa história, na nossa nação. Tu és bem-vindo. Glória e honra nas maiores alturas, porque o Senhor está conosco, Ele é o nosso Rei. Nós lhe obedecemos, nós cumprimos o seu propósito, nós dobramos a nossa vida em favor do seu reino, renunciando à nossa ganância, ou cobiça, ou injustiça, ou corrupção, porque entende que é necessário que o Senhor venha. Hosana, vem Senhor Jesus. E é preciso que Ele venha, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a esperança em meio ao desespero. Ele é o socorro presente na angústia. Ele é o caminho que nos leva à presença de Deus. Ele é aquele que nos amou primeiro, nos amando até a morte, morte de cruz. E não há maior amigo, melhor amigo do que esse, aquele que dá a própria vida em favor dos seus amigos. Ele é aquele que cumpriu o propósito que manifesta sobre nós a graça.
Ele é a estrela da manhã que vem brilhar e afugentar as trevas do nosso viver. Ele é bem-vindo, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Rei bondoso. Ele é o que promove vida, e vida eterna, vida abundante, vida sem fim. É fonte de vida, é fonte de alegria. O Senhor Jesus é bem-vindo. Que venha sobre mim, que venha sobre nós, que Ele nos abençoe com a sua graça e com a sua bondade.